Dificuldades bíblicas. São várias as dificuldades que nós enfrentamos quando analisamos e estudamos a Bíblia Sagrada. Falar de todas elas aqui seria impossível, mas quero apresentar 3 dificuldades que é muito comum na vida daqueles que buscam estudar a palavra de Deus. São dificuldades que são enfrentadas por essas pessoas que muitas vezes levam ao desânimo. Pessoas às vezes começam a estudar a Bíblia e chegam a um ponto que desanimam, perde o ânimo, perde as forças e acabam até mesmo se afastando do estudo bíblico por causa dessas dificuldades. Começaremos pela primeira dificuldade, que é as várias interpretações do texto bíblico. Muitas pessoas acabam se frustrando diante dessa realidade. São várias interpretações que são tiradas de um mesmo texto. Determinadas denominações interpretam o texto por um caminho e determinadas denominações vão interpretá-lo totalmente oposto àquele caminho que fora interpretado primariamente. Então essas várias interpretações que os textos bíblicos recebem acabam deixando as pessoas confusas. Elas acabam se confundindo diante dessas várias interpretações e não sabendo qual seria a verdadeira interpretação para o texto bíblico. Esse é um dos problemas. O outro problema é o relativismo. Por causa das muitas interpretações, alguns acabam se deixando levar pelo relativismo. A ideia do relativismo é aquela ideia que diz que nenhum, na verdade, está certo e nenhum está errado. Cada um interpreta a partir da sua própria ótica, da sua própria visão. É aquela ideia do 6 e o 9. O número é 6 ou o número é 9? Vai depender da ótica que você olha. Então, algumas pessoas acabam caindo nesse relativismo e perdendo a visão do que, de fato, a Bíblia quer dizer. E cai numa ideia de que tudo é aceito, tudo está correto e tudo está de acordo. Basta olharmos de ângulos diferentes. Isso é o relativismo. É uma outra problemática que acabam caindo muitas pessoas. O que é muito importante nós observarmos é a necessidade de analisarmos o texto. As muitas interpretações acabam nos dando gratuitamente uma interpretação e muitas vezes nós não conseguimos olhar para o texto e analisar e buscar no texto a sua realidade. Às vezes as pessoas se frustram por não voltarem para o texto sagrado. E aí nós precisamos pegar 2 orientações que Paulo deixa a Timóteo que são extremamente importantes nesse sentido da nossa vida. 1 Timóteo capítulo 4 e o versículo 13, Paulo vai dizer para Timóteo: persiste em ler. Então a primeira orientação que nós devemos ter em mente é que nós não podemos parar de ler. Nós temos que continuar lendo, continuar examinando, continuar buscando, continuar indo em busca da realidade do texto sagrado. Outra orientação que Paulo deixa a Timóteo está no versículo 15, desse capítulo 4 de 1 Timóteo. Ele diz: medita nessas coisas e ocupa-te nelas. Então nós devemos ler, meditar e nos ocupar com as Sagradas Escrituras. Não podemos nos deixar levar nem pelo relativismo e nem nos confundir com as várias interpretações, mas devemos estar sempre voltados para o texto, lendo, meditando e nos ocupando com ele. O problema das várias interpretações é que muitas vezes se apegamos a elas e não voltamos para o texto. Quantas pessoas que conhecem de cor as múltiplas interpretações do texto, mas nunca se ocuparam com o texto em uma análise fidedigna, em uma análise minuciosa do texto, não se voltam para aquilo que está ali, analisando a partir da gramática, a partir da questão lexicográfica, a partir da questão gramatical, sintática do texto. E aí se apega a interpretações que são reproduzidas por pessoas, por instituições, por curso teológico, e esquece do texto. Então esse é um dos fatores que dificultam o estudo da Bíblia. Outro problema que eu quero abordar aqui é a falta dos textos originais. Sabemos que não tem, até o momento, comprovado os textos originais escritos pelos verdadeiros autores da Bíblia. O que temos são cópias de cópias de cópias, ou seja, reprodução do original. Mas o original mesmo não existe, até o momento, nenhum texto encontrado. Essa é uma outra dificuldade que muitas pessoas levantam. A dificuldade de lidar com a Bíblia, porque não existe mais os seus originais.
O fato de não haver original pode ter pelo menos duas explicações muito lógicas. A primeira delas era o comportamento dos judeus. Os judeus, quando uma cópia do texto ela se desgastava pelo uso ou algo dessa natureza, os judeus costumavam eliminar essa cópia, enterrando ela para que essa cópia danificada não fosse ficado fora, fosse pisado pelos homens ou coisa dessa natureza. Então, para a segurança do texto, os judeus, quando via que a cópia estava se estragando pelo uso ou algo dessa natureza, eles enterravam as cópias. Isso faz com que as cópias originais, com o tempo, vai se acabando, devido a elas serem enterradas e ficando apenas as suas reproduções ou as cópias feitas pelos copistas. O segundo fator que leva ao final a extirpação dos textos originais é a oposição dos inimigos. Por muitas vezes, os governantes inimigos da fé, eles ordenavam que os escritos dos textos bíblicos fossem extirpados, fossem queimados e destruídos. Eu quero citar pelo menos dois exemplos aqui que temos na história. O primeiro é de Antíoco Epifânio, dos anos 215 e 162 a.C., um governador da Síria, o rei da Síria. Ele ordenou, por ira contra a fé judaica, que todos os escritos sagrados dos judeus fossem extirpados. E ele destruiu muitos escritos, acabou com muitos escritos, e essa é uma das razões que os escritos originais acabam sendo destruídos. Outro exemplo que nós temos é o Diocleciano, que é um imperador romano, em 284 e 302. Um período de 10 anos, ele ordenou que os escritos sagrados fossem totalmente destruídos, e chegou a ponto de comemorar a destruição final dos escritos sagrados, acreditando ele que nenhuma cópia tivesse sobrado. Então essas são razões pelas quais os escritos originais vão desaparecer. Pelo cuidado dos judeus em enterrar as cópias para que elas não ficassem expostas, e outro é pela parte das perseguições que eram levantadas contra a fé. E o que vão restar são cópias de cópias de cópias. Os textos, por mais que são cópias, eles são fiéis. E a comprovação ou a autenticação da sua fidelidade é alcançada a partir da análise desses textos. Nós temos do Novo Testamento em grego cerca de 5.400 a 5.664 escritos. Nós temos só do Novo Testamento. A Bíblia como um todo, nas suas várias linguagens e traduções em cópias, contando das cópias feitas manualmente, não contando as impressas, nós temos em torno de 24.000 cópias de toda a Bíblia. E quando é analisar essas 24.000 cópias e comparadas uma com a outra, a margem de erro encontrada é em torno de 5%. Ou seja, 95% desses textos são considerados autênticos e apenas 5% são considerados margem de erro. E essas margens de erro diz respeito a coisas mínimas, que não inflige o texto, que não inflige a mensagem central da Bíblia. Então veja que o grau de pureza da Bíblia Sagrada, comparando os 24.000 manuscritos, é em torno de 95%, algo jamais visto. Então, por mais que a Bíblia é cópias de cópias de cópias, ela tem um grau de pureza e de confiança muito alto, algo jamais comparado a qualquer outro escrito da antiguidade. Então, por mais que são cópias totalmente confiáveis. Outro fator importante a ser observado é a forma como as cópias eram feitas. Os copistas judeus, antes deles fazerem a cópia de um texto bíblico, primeiro eles contavam todas as palavras e as letras daquele texto. Eram contadas e anotadas quantas palavras e quantas letras tinham, para que ao final da sua cópia também fossem contadas e comparadas para ver se havia alguma alteração. Se houvesse algum erro, alteração ou rasura, a cópia era totalmente desclassificada e queimada. Veja como que o nível de pureza era muito alto. Era contado palavras e contado letras, a ponto dos copistas judeus saber quantas palavras, quantas letras existem nos livros sagrados e também saber até mesmo quantas vezes uma palavra aparecia no texto e quantas vezes uma letra aparecia no texto sagrado. O grau de pureza era muito alto. As cópias eram feitas sob um cuidado muito grande e isso gera credibilidade e convicção quanto à pureza do texto sagrado. O terceiro fator que dificulta o entendimento da Bíblia e o lidar com a Bíblia por parte de muitas pessoas é a desconsideração do Antigo Testamento. Muitas pessoas querem estudar o Novo Testamento e desconsiderar o Antigo. Alguns chegam a dizer que o Deus do Antigo Testamento é outro Deus. Outros chegam a dizer
que o Antigo Testamento não tem nenhuma valia para nós que estamos na Nova Aliança. Veja que isso dificulta o entendimento das Escrituras, uma vez que nós compreendemos que o Novo Testamento está fundamentado no Antigo. A base do Novo Testamento é o Antigo. Então, para se compreender o Novo Testamento, tem que se compreender o Antigo. Até porque o Novo Testamento é o cumprimento daquilo que está no Antigo Testamento. Veja, por exemplo, Mateus 5, versículo 17 e 18, que Jesus diz que não veio para destruir, aberrogar a lei, ou seja, o Antigo Testamento, mas para cumprir, e que nada passaria do Antigo Testamento sem que não fosse cumprido. Lucas capítulo 24 e o versículo 44 diz que Jesus veio para cumprir tudo que dele estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos, ou seja, no Antigo Testamento. Então, sem o Antigo Testamento, é impossível compreender o Novo Testamento. Para uma boa compreensão do Novo Testamento, vale-se de uma boa leitura e interpretação do Antigo Testamento.